Eu saúdo todos vocês que nos assistem com a paz do Senhor Jesus. Estamos começando mais uma edição do programa Batismo com o Espírito Santo. Eu quero começar esse programa fazendo um convite para você. Nós estamos numa sequência de programas e de temas que são bíblicos, essencialmente bíblicos. Estamos no Velho Testamento, mas vocês estão falando sobre batismo com o Espírito Santo no Velho Testamento? Perfeitamente. Você vai entender que a operação do Espírito Santo na vida do homem é um projeto de Deus desde o início, desde o Velho Testamento, desde as primeiras experiências. Deus vem conduzindo o homem através da ação do Espírito Santo, de maneiras diferentes no Velho e no Novo Testamento, e até os nossos dias, e isso você vai entender com clareza assistindo sempre a esse conteúdo, a esse programa, tá bom? Mas você a primeira coisa que eu quero dizer a você é o seguinte: você pode assistir os programas anteriores no canal da Igreja Cristã Maranata no YouTube. Ali você entra na lupa, dentro do canal você coloca Batismo com o Espírito Santo e vai aparecer a nossa playlist, a playlist desse programa. Você pode assistir as edições anteriores desse programa. Eu convido você a viver essa experiência. Outra coisa importante: se você está assistindo pelo YouTube, não esqueça de curtir, comentar e compartilhar. Isso é muito importante. Você participa da transmissão dessa mensagem, da divulgação, da propagação dessa mensagem para todas as pessoas que precisam ter acesso a elas, tá bom? Seja bem-vindo ao nosso programa de hoje. E agora você vê aqui os pastores que estamos presentes aqui, esse grupo desse programa, o pastor Antônio Carlos Peixoto, Pai do Senhor. Pai do Senhor Josias, uma alegria imensa estar aqui com você, com o pastor Wallace e com todos vocês que nos assistem. Uma alegria maravilhosa estar de volta para falar sobre o batismo com o Espírito Santo. É muito bom, né? Fazer esse programa. Maravilhoso. Pastor Wallace Rosete, Pai do Senhor. Pai do Senhor Josias, Pai do Senhor Peixoto, Pai do Senhor, os nossos irmãos que nos assistem, a você que acompanha o canal da igreja. É sempre um prazer. E esse assunto, então, está sendo extraordinário, né? Muito bem. Bom, para você que está em casa, o programa anterior, aliás, nos 2 programas anteriores, nós tratamos de um personagem bíblico, das experiências que ele teve, tanto práticas, eu quero dizer com práticas, com a ação do Espírito Santo na vida dele, quanto, sob o ponto de vista profético, também apontando para a operação do Espírito Santo na vida da igreja. Então, nós falamos sobre Gideão. Gideão, a primeira parte, Gideão, a segunda parte. E tocamos no assunto sobre Gideão, que diz respeito à grande vitória do povo de Israel em obediência àquilo que o Espírito Santo orientou a ele. Ele estava com 300 homens e ficamos devendo de trazer para você aqui uma informação que é interessante, que está exatamente no capítulo 8, no capítulo seguinte, aquele que fala sobre a vitória, que dá conta da quantidade de homens do outro exército. Gideão com 300 homens, o outro exército tinha 135 mil homens. 300 contra 135. Mas esses 135 mil, obrigado. Mas esses 300 tinham a operação do Espírito Santo. Amém. Com eles, tá certo? Isso está no capítulo 8, versículo 10, diz assim: estavam, pois, Zeba e Salmuna e Carcor e os seus exércitos com eles, uns 15 mil homens. Põe na conta aí, 15 mil. Todos os que ficaram do exército dos filhos do Oriente, e os que caíram foram 120 mil homens que arrancavam a espada. Então, 15 mil mais 120 mil, 135 mil homens que foram vencidos, não por Gideão, mas pela operação do Espírito Santo. Isso é maravilhoso, tá bom? Bom, a gente vai falar sobre Gideão ainda, mas na nossa conversa, antes de nós entrarmos no ar aqui, nós falamos sobre um outro episódio na vida de Gideão, que embora fosse anterior a esse, mas que é importante a gente resgatar isso para abordar. Qual foi, Wallace? Está aqui no texto, em Juízes capítulo 6, no verso número 11, que fala assim: então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a bezerrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar, para salvar dos midianitas. É bom chamar a atenção, porque essa tem sido uma grande experiência nossa, né? No momento como igreja. Mas nós vimos lá em Gideão um grande mistério que é desvendado, né? O lugar de malhar o trigo não era no lagar, não é? Então, Gideão faz todo o caminho inverso. No lugar de malhar o trigo na eira, né? Ele leva para o lagar.
E aí tem um aspecto fundamental, porque a eira era no barro, né? O grão. Agora ele vai para o outro, e diz a Bíblia que era uma forma dele esconder dos midianitas. Quer dizer, os midianitas jamais iam procurar o trigo no lagar, ia procurar na eira. Então, Gideão, por orientação do Senhor, ele malhava o trigo no lagar. E isso significa para nós algo extraordinário, a palavra ungida pelo Espírito Santo, que é a palavra revelada, porque no lagar, lá onde que pisa as uvas, né, onde que produz o vinho, né, que fala justamente da figura do nosso amado Espírito Santo, né, que estava lá com Gideão para dar vitória, que escondia. Então a palavra revelada é um mistério, que o homem só descobre, só entra se tiver o Espírito Santo. No lagar, na eira, é a palavra tradicional, é aquilo que o midianita toma. Entende? A ação do adversário tira do homem. É a palavra racional, é a palavra secularizada, que é aquilo que é o tradicional. Quando Gideão leva para o lagar, ele leva para uma posição totalmente diferente, né? Que coisa notável, né? Os midianitas não tinham mais acesso. Há diversos aspectos muito interessantes em relação a isso, dentro disso mesmo que você falou, Wallace, porque, de fato, a eira é aquela estrutura circular, normalmente, porque havia sempre uma força de tração animal, né, que ela fazia com que uma pedra rolasse sobre o trigo, né, para que houvesse o debulhar do trigo, né? E ali você tinha esse processo, essa parte do processo da preparação do trigo para se fazer o pão. O pão é o alimento, né? E o lagar, o lugar do pisar das uvas, né? O trigo era uma superfície de barro batida, né? Normalmente murada, cercada, mas uma superfície de barro batida. Então o trigo ele saía, o grão do trigo ele saía daquele processo misturado com barro. Mas no momento que Gideão traz para a eira, ele sai misturado com o gosto da uva, né? Com o sabor, com a cor da uva que tinha sido pisada ali na eira, né? Que normalmente já era uma estrutura ou uma estrutura naquela época muito utilizada de pedra, né? Era uma parte côncava de uma pedra onde ali se jogavam as uvas, vinha-se o pisar e se produzia o vinho, que é tipo do Espírito Santo. Então a gente vê aqui a diferença e o quanto o adversário não alcança do homem que tem uma palavra revelada, do homem que vive, quando eu digo ele vive uma experiência com a palavra revelada, que é trazida pelo Espírito Santo, que tem um sabor do Espírito Santo, né, cheiro do Espírito Santo, que tem a bênção do Espírito Santo, e daquele que faz o que é o convencional, como você colocou. Né? Você pega a palavra e quando você começa a trabalhar em cima dela por conceitos humanos, de teologia, de filosofia, de ciência e tudo mais, é o trigo na eira, né? É o barro, é coisa do homem. Mas quando você abre a palavra, o Espírito Santo coloca aquela palavra no seu coração, o valor dela é muito mais maravilhoso. Glória a Jesus. Perfeito. O que nós temos falado aqui, insistido, é mostrar que o Senhor ele operou em todo o tempo, né? E quando a gente começa a entrar em conversa, como nós estamos aqui, em cada personagem, em cada história, a gente começa a ver a operação do Espírito Santo. Isso para nós é uma alegria muito grande, porque a doutrina do batismo com o Espírito Santo, que é no corpo, é solidificada. Né? Porque a gente pode pensar como leigos ou falta de entendimento. Não, o batismo com o Espírito Santo é a operação do Senhor para aqueles dias, depois da morte de Jesus, ressurreição, 50 dias depois, Pentecostes e tal, e acabou. Não acabou, não. Porque a operação, ela vem desde a eternidade, passando pelo tempo do homem, em toda a história da humanidade. E agora o Espírito Santo está operando do mesmo jeito, e ele acrescentou outras coisas que ele está fazendo, que ele não podia fazer naqueles dias, que é anunciar a vinda de Jesus, nem Jesus tinha nascido ainda, né? Então, no nosso tempo, há uma operação do Espírito Santo mais profunda para nós hoje.
Né? Então, eu gostaria de ler também um versículo, tá? Logo depois desse você leu, Wallace, no versículo 12. Você leu 11, né? Teve no lagar, para salvar os meninos. Então o anjo do Senhor lhe apareceu. Ele disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Aqui ele teve uma visão. Aí nos nossos cultos hoje, Josias e Wallace e demais irmãos, nossos cultos hoje, isso aí para nós é uma palavra comum. É uma palavra corriqueira para nós hoje. O Senhor deu uma visão. O Senhor deu uma visão, o Senhor deu uma revelação. Mas quando a gente abre a Bíblia, no Velho Testamento, 1.300, mil e poucos anos antes de Jesus, a gente vê visão e revelação. Porque o Espírito Santo está atuando em todo, eu quero frisar, eu faço questão de frisar, às vezes que a gente está conversando, eu faço questão de frisar para mostrar que não é invenção nossa, não é invenção de quem crê no Espírito Santo hoje, está simplesmente na Bíblia. Né? E aquilo que você falou sobre o lagar, quer dizer, a palavra hoje, se a palavra não for revelada pelo Espírito Santo, você vai pregar? Vai. Prega, tá tudo certo, as pessoas gostam, né? Os teólogos estão aí para isso mesmo, para falar. Fala 1 hora, 2 horas, falam coisas impressionantes, mas não tem a operação do Espírito Santo. Não transcende, né? Não. Ele não sai do tempo do homem. E a nossa maior preocupação é da gente transcender, sair desse tempo que nos mata para um tempo que nos dá vida. Mas quando? Lá na eternidade? Não, aqui ainda, antes de ser arrebatado. Aqui a gente consegue sair do nosso tempo, quando há uma revelação do Espírito Santo. Então, o trigo, que é o alimento, você muito bem falou, quando ele vem por revelação, é outro departamento, é outra coisa. Fala o coração do homem e você se livra do midianita. Porque a palavra está guardada. Fala. Deixa eu aproveitar aqui e falar a respeito de essa ambiguidade que podemos dizer, né, mostrando o Novo Testamento, o nosso tempo e o tempo aqui de Gideão, né? Jesus, quando ele fala de corpo e vinho, né? Corpo e sangue. Corpo e sangue. A mesma coisa aqui. Pão o trigo. O trigo é o pão. Que é o pão. Esse pão é o meu pão. Né? E aqui é o trigo, é o pão, né? Junto com o vinho, que é o Espírito Santo. Então, você vê que aqui aí você vê o aspecto profético, né? Que, na verdade, esse é um segredo, né? Que o mundo religioso não descobriu, não conhece, porque o homem quer entender pela razão. Igual você pega o livro sem fugir, o livro de Cantares de Salomão, né? Que às vezes é rejeitado até por muitas pessoas porque não entrou no mistério. Aqui é a mesma coisa. Aqui, essa experiência que nós temos tido como obra a respeito de Gideão, de malhar o trigo no lagar e não na eira, é extraordinária, porque nós estamos vivendo isso. Nós vimos que é diferente, né? A palavra ungida pelo Senhor, né? A palavra que vem do mistério que é desvendado, aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, que não subiu o coração do homem, que Deus separou para nós, né? Um mistério revelado. Gideão, por si só, ele jamais faria isso, né? Ele fez isso porque o Senhor orientou a ele. Então, o Espírito Santo dirige a vida da igreja para que ela entre no mistério, porque hoje, sem mistério, não há salvação. Sem conhecer o Senhor, toda a sua plenitude, o Pai, Filho e Espírito Santo, na salvação, o homem se perde, né? O interessante, José... Presa fácil dos midianitas, né? Interessante é que ele fez isto, pegou o trigo e botou lá no lagar. Ele não fez simplesmente... Por que não fizeram antes? Né? Por que deixaram os midianitas... Eles foram roubados... Eles estavam indo à miséria, estava indo o povo com dificuldade, porque todo o alimento sendo roubado. No versículo seguinte, eu já li aqui, já falei, o anjo do Senhor lhe apareceu e falou assim, o Senhor, diz o Senhor, e diz, o Senhor é contigo, varão valoroso.
Onde é que estava o valor de Gideão? O valor dele porque ele pegava a espada, porque ele lutava, brigava, era um homem brigado? Não. O valor dele... Aliás, ele diz, eu sou o menor da casa do meu pai, a casa do meu pai é o menor da tribo. Como é que era valoroso? Por que ele era valoroso? Porque o senhor está falando agora no homem que está no espírito, no corpo. Porque a referência agora é a Jesus, que venceu o seu próprio tempo, venceu a morte, está na eternidade, deixou a igreja preparada. Então, varão valoroso, o homem que entrega uma revelação dessa, que pega o trigo, que era o alimento, era a vida deles, e guarda no lagar, é a mesma coisa hoje, como falei anteriormente, do homem que lê. Se você pegar o trigo e colocar na eira, pode ser que o ladrão roube, ou pode ser que não roube. Vai estar lá o trigo misturado com barro, com terra, vai ter que limpar, vai ter que fazer acontecer. Mas quando você faz as coisas, quando você vê a Bíblia, a palavra de Deus, e você descobre os mistérios, que uma das grandes funções, se é que podemos falar assim do Espírito Santo, tudo dele é grande. Eu vou tirar a palavra grande, porque tudo é grande dele, né? Uma das funções do Espírito Santo hoje para nós é revelar isso aqui. Revelar o mistério que está atrás da palavra. E qual é o mistério? A figura do Pai, a figura central do Filho. Todo o poder lhe foi dado na terra como no céu. Então Jesus é a figura central. Jesus está no Velho Testamento de uma maneira maravilhosa, né? A figura do Filho, já falei do Filho, e a figura do Espírito Santo. Esse mistério só se o Espírito Santo revelar. É como quem põe o trigo para guardar no lagar. Exatamente igual. Se não for assim, não vai não. E o anjo só falou, você é valoroso, tá? Você está guardando o trigo no lagar, você é homem valoroso. É valoroso porque guarda a palavra, né? Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Pode falar à vontade. Pode falar daqui da Bíblia, você pode citar o texto e dar exemplos humanos, tá tudo certinho. Mas se você não tiver o Espírito para revelar o mistério, não entra na alma. Eu queria contextualizar para quem está nos assistindo, porque nós falamos aqui sobre os midianitas roubarem o trigo. Então, o que estava acontecendo naquela época, né? Havia uma guerra entre Israel e os midianitas, mas essa guerra ela estava sendo travada de uma forma onde os midianitas, ao invés de combaterem direto o povo de Israel com a espada, aquela guerra convencional, eles roubavam, né? Eles saqueavam Israel e saqueavam o alimento. E isso era uma coisa terrível, porque as pessoas podiam morrer de fome, né? E era isso que estava acontecendo. Então, o que os midianitas faziam? Eles sabiam que o trigo era malhado na eira, então eles mapeavam as eiras e passavam onde tinha eira, porque era muito melhor para eles saquear o trigo já malhado do que brigar, do que lutar e do que pegar o trigo no seu estado natural e eles terem que fazer o trabalho de malhar. Então o povo de Israel ainda trabalhava, e isso mostra uma realidade do homem quando ele não tem uma experiência com o Espírito Santo, é que todo o esforço que ele faz para ter uma experiência real com o Espírito Santo, com a palavra, que é o trigo, né? Mas sem a ação do Espírito Santo, esse esforço ele é muitas vezes perdido, né? Pela ação do adversário, pelas limitações do homem, pelos conceitos pré-conceitos, pelas abordagens teológicas, pela filosofia, pelas ideologias, por tudo isso que está à nossa volta, que são esse exército absurdo de midianitas, que tem por objetivo, né, na condução do adversário, roubar, matar e destruir, ou seja, tirar do homem aquilo que é a bênção que de fato o homem precisa, que é o alimento, que é a vida. Né? E é um outro aspecto interessante, e aí a gente volta, na verdade não é que a gente volta, a gente não sai do nosso tema, que é o batismo com o Espírito Santo, que é a operação do Espírito Santo, que antes de tudo isso acontecer, ou seja, antes de Gideão ser levantado, Deus mandou um profeta. Houve a profecia ali. Nós vimos isso no programa anterior. Exatamente. Né? Deus mandou um profeta, isso é para a gente lembrar que assim, tudo isso estava dentro de uma direção do Espírito Santo. E nessa direção do Espírito Santo, quem é que foi o valoroso?
aquele que malhou o trigo no lagar, né? Aquele que preservou a bênção, aquele que buscou a bênção, aquele que esteve pronto a viver algo diferente e que não expunha a ação do adversário. Profeticamente hoje, né, a igreja fiel, né, que é o corpo de Jesus, que está malhando no lagar. Isso, é isso mesmo. Profeticamente. Até porque, né, Peixoto e Josias, todo o propósito do Senhor, quando falamos de salvação, é a alma. Porque o que nós temos que é eterno é a nossa alma. Toda a palavra justamente é para alcançar a alma, é entrar no interior do homem, né? E o trigo na eira é a palavra que não leva o homem a uma experiência de salvação, de Isso. transformar. Não alimenta. É a palavra da vida. Uhum. O trigo malhado no lagar é a palavra viva. Isso. Aquilo nós temos diferente. A palavra da vida é a palavra desse tempo, do universo criador. Não passa disso. Das medidas do homem, a quarta medida. Já a palavra na eira é a palavra revelada que transcende, a palavra no universo redentor, né? É a palavra da vida que transforma tudo. Transformou Israel e pode transformar você também que está assistindo. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, a grande, só para encerrar a minha palavra aqui, está repetindo, a grande luta do Espírito Santo, que ele intercede pelo homem por gemidos inexprimíveis, né? É fazer o homem entender que ele tem que sair desse tempo para o outro tempo. Esse tempo relativo que mata tudo que vem pela frente e se deixar, mata a alma do homem para o outro tempo, revelando os mistérios, e o maior mistério da palavra é o Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Senhores, infelizmente nosso tempo já foi, precisamos encerrar. Precisamos. Tá? Peixoto, Pai Senhor. A paz, Senhor querido, mais uma vez, uma alegria imensa estar aqui com você, com o Wallace, falando sobre o Espírito Santo. Amém. Wallace, Pai Senhor, querido. Pai, Sr. Josias, já estou contando aí no relógio para voltar para gravar. Para a gente continuar o próximo. Pai do Senhor Peixoto, da paz do Senhor, meus irmãos. Pai, Senhor. Muito bem, você que nos acompanha, se Deus quiser, semana que vem a gente está de volta com mais uma edição desse programa, tá bom? Contamos com a sua audiência para que nós aqui, você aí, recebamos juntos as bênçãos que Deus tem para nós nos nossos conteúdos. Continua com a programação da TV Manaim, estamos no canal 126, Sistema RO da Embratel, canal 16.2 para o Estado do Espírito Santo, TV aberta, canal 85 da Sky e outros canais da nossa multiplataforma que você descobre no site da Igreja Cristã Maranata. Deus abençoe, a paz do Senhor.